É isso aí, olá família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcasts, seja muito bem-vindo. Chegou mais uma segunda-feira, mais um horário nobre, 8h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aquele papo semanal que você já se habituou, já se acostumou a conhecer grandes histórias, grandes personagens, um programa leve, descontraído e que tem o objetivo de fazer você começar a sua semana com cultura, com informação, com conteúdos que agreguem valor para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Aliás, por falar também em lado pessoal, o nosso convidado de hoje também, no final do programa, vai participar, como todos os outros, do quadro Cara a Cara, para a gente poder conhecer um pouco melhor sobre esse grande convidado. Agora sim, eu já vou agradecer a sua audiência, a sua participação e tá a fim de mandar pergunta, de mandar sugestão, de mandar joinha, tá curtindo o programa? Já comece a mandar, pode ser tanto na timeline da publicação da live aqui no Facebook do Conexão Três Pontas, quanto também no meu WhatsApp 999754248. E aquele recado, não deixe de ativar os sininhos, porque depois do programa ao vivo no Facebook, a gente já joga ele no YouTube e você vai acompanhar a versão gravada quando você quiser, onde você quiser, com aquela atenção especial que você sempre dispensa ao Conexão. E depois ainda tem os recortes, tem os shorts desse convidado de hoje. Agora, na transição de câmera, você já consegue ver o nosso convidado de hoje. É simplesmente Ronaldo Bernardes, empresário, três-pontano, nascido no Pontalete, no distrito do Pontalete. Ele que é casado, duas filhas ou dois filhos? Dois filhos, um casal, e tem um neto. Gente, o Ronaldo
um dos diretores da empresa Artivar, que é um dos maiores empresários hoje em Três Pontas. E o objetivo desse papo é mostrar para você como que a vida pode dar uma guinada. Como que bons exemplos devem ser mostrados. De repente você está em casa pensando assim, putz, já tentei muita coisa na vida e nada dá certo. Por que será que para mim não dá certo? Por que será que eu não tenho sorte? Sorte? Será que é sorte? Será que é empenho? A história do Ronaldo Dartivac, Ronaldo Bernardes, é uma história que sempre me inspirou. Principalmente para quem não sabe de como foi o começo de tudo, né, Ronaldo? E também a gente vai falar sobre algumas paixões. Uma paixão em comum que nós temos, que são os cães. Ronaldo é criador de fila brasileiro? Fila, Border Collie, enfim, várias raças. Vira-lata. Esses são os melhores. E também, cavalo. Ronaldo tem um Aras e também vem falar pra gente desse amor, dessa paixão. Por falar nisso, nós estamos agendando para fazer um programa muito especial com o Carlos Renato e toda a equipe da Hípica da Veiga. Os caras são excepcionais, fazem um trabalho muito diferenciado aqui em Três Pontas. Mas, Ronaldo, primeiro, muitíssimo obrigado, imenso prazer te receber no programa. Já começo publicamente agradecendo as inúmeras vezes que apoiou os projetos de jornalismo sério do Conexão Três Pontas. Quantas vezes eu mando mensagem lá e o Ronaldo dá o sim para apoiar os trabalhos culturais. Fazer imprensa no sul de Minas é muito difícil. Jornalismo cada vez mais descrente, muitas vezes por culpa do próprio jornalista que quer lacrar, que quer ser tendencioso, que quer mexer com política e politicagem e deixa o profissionalismo, o código de ética de lado. E às vezes quem faz um trabalho muito sério rala para conseguir ter apoio. E o Ronaldo é um dos que sempre me apoia. Ronaldo, conta pra gente, pra quem tá em casa, que é a principal pergunta pra gente destrinchar o programa de hoje. De onde vem o Ronaldo? Como foi o início profissional, a infância, a adolescência e a carreira profissional lá no início do jovem Ronaldo? Tá, Roger, primeiro te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, poder contar um pouco da minha história, igual você mesmo falou, para que sirva de incentivo, motivação para as pessoas, aquelas pessoas que, vamos falar assim, que não acreditam que é possível vencer com o fruto do seu trabalho, com o seu esforço, com bastante garra e muito trabalho, e principalmente acreditando em Deus. Eu, conforme te falei há pouco, né? Eu sou do Pontalete, nascido no Pontalete. Vivi boa parte da minha, vamos falar assim, da minha infância e da minha juventude até os 18 anos. Vivi muito tempo morando em São Paulo. Que lugar lá, Ronaldo? Morei em vários lugares. Meu pai, minha mãe, muito um aventureiro, eram aventureiros, né? Tipo, a gente até brincava, parecia cigano, uma época que morava num. Cada hora num lugar. Cada hora num lugar, morei em Osasco, morei em São Paulo, eu passo às vezes nos lugares onde eu morei e mostro para as pessoas não acredito que você morou aqui e tal. E na capital foi qual bairro? Na capital eu morei na Zona Norte, Santana. Ah, Deus do céu. Morei na Avenida Cruzeiro do Sul. Oi, meu Deus. Morei ali naquela região ali. E na Zona Leste eu morei próximo ao Grajaú, aquela região de Santo Amaro. Cara, olha que mundo pequeno, não perca o raciocínio. Jaçanã. Maravilhoso, Jaçanã. Eu sou de Santana, Zona Norte, nascido em Santana. Sou um pouquinho mais pra cá de Santana ali, do conjunto dos bancários ali. Nossa, meu Deus, que saudade da Zona Norte. Saudade de quando a gente pegava metrô. Eu tava comentando esses dias no programa, Ronaldo. Agora não mais, porque não é mais estação terminal. Mas de ouvir a voz do metrô direto. Estação Terminal Santana, solicitamos a todos que desembarquem nesta estação. Verdade. E aí, continua contando pra gente. E aí? Morei por um período. Cheguei a morar aqui
aqui nesse período, né, da minha infância, a vir para cá, morei de volta no Ponta Leite, morei aqui em Três Pontas, mas com 18 anos eu vim para cá em definitivo, que meu pai tinha amizade na época com o nosso antigo prefeito e falecido, o seu Nilson Vilela. Grande Nilson. Na época conheci muito meu amigo até hoje, o Carlos Mesquita. Sim. E na época ele conseguiu para mim um serviço para que eu viesse para cá, para morar com eles, que eu estava morando com a minha avó. E aí eu vim para cá. Na época demorei de muito habituar, porque estava acostumado com o ritmo de cidade grande. E para cá trabalhar na prefeitura e fui funcionário público durante 7 anos. Nesse período eu conheci a minha esposa, né, Ana Cristina, com a qual sou casado há 32 anos, conhecemos há 33, 34 anos, e onde eu ali dei início, constituí minha família. Trabalhei por 7 anos na prefeitura e passei por um período difícil, né, na época de um dos prefeitos, uma dificuldade na época. Quem foi funcionário junto comigo vai lembrar do que eu estou falando aqui, né? Muita dificuldade financeira. Optei por, foi até onde eu optei por deixar de ser funcionário público, porque eu precisava melhorar, já tinha uma filha, a Tainá, precisava melhorar as condições da minha família. Eu casei, tipo assim, venho de família humilde, conforme eu disse, minha família lá do Ponta Leite, ainda tem os parentes lá ainda, tem meu tio, quem vai lá sabe, o famoso Pirola, alemão, né, meu tio, só tá sobrando ele lá, o resto foi todo mundo embora. Mas assim, voltando ao que nós estamos dizendo aqui, eu casei, né, conheci minha esposa, casei, morando, ou seja, numa casa a princípio alugada, né. Hoje as pessoas até acham interessante, as pessoas hoje elas se preocupam muito em fazer a vida primeiro, para depois casar e ter filhos. E no meu modo de pensar, eu acho que, não sei, eu acho que eu fiz o certo, porque eu tenho 55 anos, né? Sou de 1970, 3 de maio, né? E tenho um neto maravilhoso, que eu considero muito como filho, né? O Lourenço, de 8 anos. Então, eu posso me dar o luxo, posso me dar o prazer de poder correr com meu neto, brincar com meu neto, muito. Curtir bastante. Então, eu acho que, tipo assim, o fato de eu ter começado, casei cedo e tudo mais, eu casei com 23, minha esposa tinha 21, né? Passamos muitas situações, vamos falar assim, difíceis na vida. De aperto financeiro. O fato de eu abrir mão de não trabalhar mais na prefeitura, me aventurar, foi quando eu comecei a querer aventurar em vendas, né? Igual você questionou comigo, né? Mais cedo. Eu fazia bico. Durante a prefeitura eu procurava fazer uns bicos. No caso tem um tio da minha esposa, né? Que inclusive eu sou muito grato, né, pelas coisas que ele me fez, a gente não pode esquecer, né? Claro. Gratidão é sempre importante, sim, Ronaldo. Sim. Ele tinha uma Brasília velha, uma Brasília no fundo do quintal. Eu falei para ele, vamos pegar essa Brasília, vamos reformar. Eu lembro disso. E aí pegamos essa Brasília, que era dele, depois acabamos trocando a Brasília no Opala 74, com caixa de ar, tudo podre, mas ele não usava o carro, ele fez questão de me ajudar. E aí eu fazia os bicos, durante até mesmo na prefeitura, um aperto financeiro, eu tinha que criar alguma alternativa de renda, né? Eu saía após o serviço, colocava pinga de garrafão, queijo, tudo que fosse. Ia lá na 25 de março, na Galeria Pagé, saía batendo palma. Em casa aqui mesmo, no caso aqui em Três Pontas, eu ia nas vendas de roça, vender pinga, vender cigarro
cigarro do Paraguai, pensa para você ver que coisa, quem diz correndo risco, né? Mas podia, né? Tipo assim, na época a gente tinha que encontrar um meio de sobreviver, né? Sem pensar em fazer nada de errado, né? Sim, Ronaldo, eu lembro como se fosse hoje dessa história, principalmente do queijo. Quem que fabricava esses queijos? Não, esses queijos, na verdade, que acontecia Você comprava em vários logo, lugares? de fato aconteceu quando eu optei por sair da prefeitura, que eu não tinha mais condições de continuar ali. Ali foi uma das chaves que eu virei na minha vida, né? E às vezes as pessoas, tipo assim, têm que correr o risco, né? Assim, acabou eu sendo obrigado, e aí tinha que aproveitar que ainda que era novo, né? Eu, até então, nesse interim, eu fui trabalhar aqui, você vai lembrar do Kiko Tiso, né? Pai do nosso amigo João Paulo Tiso, Biriguite, que hoje trabalha com a gente, né, na empresa de vendedor. Quando você trabalhou no Kiko Tiso, Renata estava lá? A A Renata, Renata, minha esposa, que não trabalhou lembro, anos e não lembro, anos. Você não fala do lembro. Kiko da Sandra, O Kiko da Sandra, isso. Aí, o que que eu no fazia? Alto da Ipiranga. Isso. Lá mesmo, lá Eu mesmo. vendia para ele produtos aqui, né, da distribuição Ele era de óleo, atacadista, né? atacadista, né? E final de semana eu enchi o Opala velho de pinga, linguiça De de roça. Angolinha, linguiça calabresa, Aham, coisas da roça mesmo. aham. E ia para São Paulo. Ia para Ou São seja, aquelas Paulo. coisas que paulistano ama, as coisas de mineiro. Aí eu levava, ainda tinha uma dificuldade, porque a Tainá ela era novinha, tinha 3 anos de idade, tinha problema de alergia respiratória, tomava leite de cabra. Era Deus nos acuda, porque aí ia comigo, para ficar aqui, aí a patroa para poder me incentivar também, me dar o apoio, né? E sempre parceira, ia comigo e tal. Então, assim, tentei esse negócio até então, imaginando que eu pudesse abrir um centro de distribuição em São Paulo. Esses queijos que você perguntou, na verdade, eram queijos que eu comprava aqui na Cocatrel para Sim, revender lá e sim, tal. A pinga eu comprava nos alambiques aqui. Então, sim. assim, eram coisas. As linguiças eu comprava do Angolinha, do Suco, né? Antigo supermercado do Suco, né? Então, assim, muita dificuldade, Roger, muita dificuldade. Não foi fácil, assim como qualquer vencedor, nada nessa vida é fácil, né? Vamos falar assim, Luta diária. luta diária, luta constante. Eu costumo dizer que até mesmo, às vezes eu brinco que o Ibama me persegue, porque se tem que matar um leão por dia, eu tô matando vários, entendeu? A gente mata vários na empresa, são assim, diário. Então, o que na verdade ocorreu, né, nesse decorrer, contando a história, é que nesse período eu conheci que eu trabalhei no Kiko, né, no distribuidor radista dele. Eu conheci o meu parceiro, o meu sócio, o meu irmão, o Rondinelli. Ele é um Rondinelli, mas não é o da casquinha, não. É o Rondinelli. Na verdade, as pessoas nem sabem quem ele é, quem conhece ele, que nem sabe assim, né? Sim, Poucos conhecem ele é muito conhecido na empresa e sim. tal. Tipo assim, ele é mais recatado, Mais discreto. mais discreto. Sim, sim. Eu acabei virando gente do povo, né? Hoje, Sim. se você chegar lá no, eu costumo dizer, se você chegar lá no Compre Plantas, lá em cima, e perguntar pro Caramelo aonde que faz para achar o Ronaldo, ele vai levar lá na porta da Artvac, né? Então, assim, é verdade, verdade. Então, assim, Roger, nesse período, foi em 1995, né? Eu conheci o Rondinelli trabalhava para o Kiko também, né? Só que ele morava em Varginha, fazendo a praça de Varginha. Eu conheci o Rondinelli numa das reuniões que nós fazíamos toda segunda-feira para apresentar números e tal, Sim. de vendas, né? Discutir os assuntos da semana. E
Só que depois nós perdemos o contato, porque acabou que o negócio do queijo não prosperou, né? Acabou que não deu certo, não tinha capital de giro, viajava, às vezes tinha Não, e a semana que despesa com gasolina, com tudo? em Opala, Pois é. entendeu? Então, tipo assim, mas eu tava tentando que tivesse Sim, que tentar. sim. Ao ponto de até então, nesse intervalo que eu saí da prefeitura, e me aventurando para que alguma coisa desse certo, ao ponto de eu chegar a dizer que eu ia cometer um suicídio. Por quê? Porque quando você tem responsabilidade, quando você tem a preocupação de cuidar da sua família, né? Honestamente. Que tem pessoas que dependem de você ali, é diferente, entendeu? É diferente. Então, a preocupação de uma pessoa que nasceu para trabalhar, gosta do que faz e torce para que tudo dê certo, é frustrante. Você passar por Sim. necessidade ao ponto de você chegar e você não ter o que comer dentro de casa, ao ponto de você ir no supermercado comprar alguma coisa ali que fosse o mais barato, uma dúzia de ovo ou 1 quilo de arroz que você, tipo assim, tivesse que colocar e você tá com o teu filho no colo e teu filho pede uma bala e você não tem 1 centavo para dar para comprar uma bala pro teu filho. Então isso aí é doído, é doloroso, né? Como também toda aquela preocupação, não sei se você chegou nesse ponto também, Ronaldo. E eu até confesso aqui, as pessoas às vezes veem atualmente a vida que a gente tem e de fato nem fazem ideia do que está por trás disso, de como realmente é. Às vezes é uma aparência e não conhecem a história a fundo. Eu, no começo do casamento com a Renata, e que mundo pequeno. A Renata trabalhou junto com vocês lá anos e anos e anos. O Zé Tiso, pai da Sandra, e pai da Sandra ou pai do Kiko? O Zé Tiso que tinha problema nas cordas É vocais. o pai do Kiko, Pai né? do Kiko. Ia Sim. muito lá, um amor de pessoa. Lembro muito Eu dele. trabalhei por muito pouco tempo lá, né? A dona Norma, se eu não me engano, mulher do Zé Tiso, trabalhou, ou não sei se trabalha ainda, me perdoe, não sei se ela é viva, tomara que esteja viva e bem. Dona Norma, mulher do Zé Tiso, mãe do Kiko, trabalhou na cozinha do Pizza Dog durante Sim, muitos e anos. ela ainda tá firme ainda. Ah, que Ela notícia não trabalha boa! mais, mas ela Tá continua firme, tá bem. bem, tá bem. Que notícia boa. Ronaldo, a questão é que nesse começo eu cheguei, e não foi uma nem duas, não, várias vezes luz cortada, água cortada, porque você tinha que remediar, tirar de um lugar para colocar em outro, cara, começo é muito difícil. É, é, é igual eu tô te falando, né? Depende como que você, hoje eu diria que hoje as condições são muito favoráveis, né, para o trabalho em si, né? Sim, Inclusive, isso é um dos problemas que nós temos aí atual. Mas voltando ao assunto, é, nesse período eu acabei, no caso, conseguindo um trabalho com uma tia minha, irmã da minha mãe, que tinha uma casa de material de construção em Santos, né? Me deu uma oportunidade lá na época, mais para poder me ajudar mesmo, né? Também uma pessoa que eu devo muita gratidão a ela, né? E tive lá por um sim, período, mas a questão, tipo assim, você sair de um lugar onde o custo de vida, vamos falar assim, você, lá você, o custo de vida é 1 elevado a 2, né? sim, Então, assim, é complicado porque você mudar com a tua família, para você ir para um lugar, você é uma aventura também, né? Então acabou que também fui para lá, deixando a família aqui, e aí vinha cada 15 dias visitar, e quando eu não vinha, elas iam, né? A Tainá novinha e a Ana Cristina, minha esposa, né? Fiquei lá uns 6 meses, e aí vim embora, né? Quando eu vim embora, esse meu tio, minha tia, né?
ainda me ajudaram, me deram um dinheiro para que eu pudesse, caso eu tinha muita vontade de vender, né, ser vendedor. Então, para que eu pudesse, ou seja, caminhar ali, alguma coisa que me desse um apoio, né? E nessa de vir para cá, voltar para trás, né, para casa, né? Eu arrumei um serviço, não sei se você vai lembrar, era um distribuidor que tinha em Varginha, da Brahma, mas eu não podia vender ou seja, o creme, né? Que era o Sim, chopp Brahma, sim. as cervejas. Então me puseram para vender o pior, que era era o Cass, refrigerante Cass Lembro dele. maracujá, pêssego, laranja, que não emplacou, Sim, entendeu? Então assim, levava marmita para trabalhar, fazia praça de Varginha, de Eloy Mendes, e a despesa por minha conta, a marmita azedava. Então, assim, caramba, Ronaldo. bem complicado. Então, assim, até que o fato, no caso de eu é, ir para Varginha e tudo mais, acabou, no caso, me abrindo as portas, né? Quando eu trabalhando lá, as pessoas daqui, que, no caso, clientes da loja 100, pediam para que eu fizesse o favor de pagar o carnê. E aí eu, tipo assim, um belo dia eu, eu vi que estava precisando, uma placa de precisa de vendedor e tudo mais. O que eu estava fazendo? Eu estava simplesmente pagando para trabalhar, né? Trocando Não, 6 por meia não dúzia. 6 por meia dúzia, até não. Eu tava trocando 6 por Por 6 12. por então bem complicado. E Ganhava aí 6, pagava 12. nessa surgiu a oportunidade de até foi interessante porque você vê a gente aproveita para poder relembrar, né? Para poder ver que o quanto custa você chegar onde você quer chegar, né? Eu me recordo que nesse período, é, muita dificuldade para poder, no caso, me locomover. O carro que eu tinha comprado dava defeito demais. E aí, acabou eu, para mim poder, ou seja, conseguir entrar na loja 100, até foi colocado uma condição. Eu fiz os testes, fui aprovado nos testes. E eu lembro o gerente, até muito amigo meu hoje, ele é aposentado, mora em Bragança, né? Ele falou: Arnaldo, tem duas notícias para te dar. Uma boa e a outra ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei: rapaz, quando faz E esse essas perguntas, suspense e esse esse drama já suspense é vem. complicado. Eu falei: vou te falar a boa. A boa é que você passou nos testes, você possivelmente vai ser contratado. Eu falei: rapaz, mas e a ruim? Brinca não, eu não vou ficar sofrendo até quando, gente? A ruim é que o fato de eu ter ficado desempregado na prefeitura na época e tudo mais, eu havia comprado um sofá novo para minha casa e meu nome foi pro SPC, na época, Gevil Móveis, né? Do Lembro, Wilson. lembro inclusive da moça lá, não lembro mais o nome dela, né? Uma, que trabalhava lá na época, era gerente, né? Eu liguei, cheguei a fazer contato com ela, falei: ó, tira meu nome que no primeiro mês eu liquido o que estava faltando, que era pouca coisa, né? E que eu tô com um serviço garantido e tudo mais, mas a condição foi eu devolver o estofado. Minha esposa chorou muito e tal. O velho ainda tá lá no porão, na casa de aluguel que eu morava. Vamos pôr ele lá. Pôr ele lá rasgado. Pode deixar que eu compro outro. Então, assim, E aí devolveu o sofá. devolvi o sofá e consegui o serviço. Que eu consegui o serviço, eu, assim, graças a Deus, me destaquei muito bem na loja 100, um dos melhores vendedores, ficava sempre brigando entre os três melhores. Fiz uma carteira, porque a condição que eu tinha, o diferencial que eu tinha, né? Sempre é bom você ter um diferencial para alguma coisa que você faz na tua vida. Era levar o carnê para poder pagar para o cliente. Então, Caramba. assim, o cliente que chegava lá na loja 100,
até mesmo os clientes dos vendedores antigos acabavam Te me procurando. procurando, porque tinha condição de eu trazer o carnê deles. E eu colocava isso como moeda de troca, em meu favor, entendeu? Não perco o raciocínio, Ronaldo. E isso era. Toda semana tinha carne pra você levar pra pagar pra alguém? Tinha, Toda semana. toda semana, toda semana. Então, assim, trabalhei na loja 100 por 2 anos. Aí foi onde eu reencontrei o Rondinelli. E o Rondinelli apareceu lá depois de um tempo, né? Para poder fazer o enxoval dele, para casar e tudo mais. Eu atendi o Rondinelli, ofereci um diferencial para ele, que era guardar os móveis dele, para que ele pudesse, né? Não tinha lugar para guardar, para que Sim. pudesse, no caso, ele fazer o enxoval dele, pagando e deixando os móveis lá. E ali ele já estava num negócio, ele trabalhava com um tio dele, mas era no segmento de papel, saquinho de padaria, bobina que embrulhava remédio, embrulha hoje até no supermercado, embrulha Aham. presunto, Sim. queijo. Ele tinha um tio dele, né, que fabricava, o tio dele ainda mexe até hoje. Então, assim, eu reencontrei o Rondinelli ali, isso já trabalhando há 2 anos na loja 100, né? Adquirindo bastante, me deu bastante bagagem a loja 100 ali. E, e com isso, nós tivemos, no caso, a ideia, eu propus para ele a ideia da gente trabalhar junto, porque eu entendi que era um negócio legal, era um negócio promissor, ele me mostrava o que tinha de condições de fazer, de trabalhar. Ele já tinha, na época, feito contato com o pessoal da Sul Plastic, do Luiz Carlos, o Chico Marçal, que tinha fábrica lá em Varginha, que hoje essa fábrica nos pertence, né? Que é a Suflex, que agora Sim. atualmente até nós mudamos o nome dela, ou seja, virou a Artivac também, né? Sim. E ali nós, ou seja, criamos a ideia de trabalhar junto. Eu propus para ele para que a gente pudesse vir a trabalhar junto, mas que quem estaria correndo risco seria eu. Porque se desse errado, ele poderia continuar com o tio dele. Sim. Então, assim, e ele gostou da ideia, e nós fomos trabalhando a ideia. Eu fui me preparando para que eu pudesse sair da empresa, lá da loja 100, né? Com o acerto que eu saí na época da loja, eu comprei na época, minha esposa, né, até me ajudou, né, porque eu pagava aluguel, a gente pagava aluguel, né, e não tinha preocupação, né, se vai dar certo, se vai dar errado, como que vai fazer e tal. E, e aí eu saí no meu acerto, eu comprei um Voyage, a história do Voyage, né? Comprei um Voyage, tinha o meu vizinho do lado, né? O Klauser, não sei se você vai lembrar do Klauser, da bicicletaria, Da Bike da Mania. Bike Mania. O pai dele estava vendendo um Voyage que ele queria terminar de construir uma casa. Só que o Voyage estava aquém do meu acerto, que eu precisava pagar um mês de aluguel, que seja 2 meses, Aham. e encher as latas de casa, né? E quando eu saí na loja 100, foi feito um acordo, né? Para que, no caso, eu conseguisse receber o seguro e tudo Sim. mais, né? E, e até mesmo foi até interessante, né? Porque a loja 100, ela, não sei hoje ainda, né? Mas ela se você não tiver satisfeito, você chega e não pede demissão, eles te demitem. Entendeu? Então, no dia que saiu minha demissão, eu saí tão alegre da loja que eu ainda quase fui atropelado, que eu fui correndo a pé, não quis nem esperar ônibus para poder ir até o trevo para pegar carona para vir embora para contar para minha esposa que tinha dado certo. Na época não tinha celular, não tinha nada, não tinha Aham. telefone em casa, né? Então foi mais ou menos assim. E aí consegui comprar o carro do seu Cipriano, dei o valor para ele, fiquei devendo acho que 4 parcelas na época, né? Combinado com ele de pagar as 4 parcelas, e aí na época, eu tinha um terreninho aqui no Cidade Jardim, coloquei no negócio do carro, que eu pagava parcela, ele pegou o terreninho que eu tinha começado a pagar, né, o negócio, e aí eu falei, não é possível que eu não vou fazer nem para daqui 2 meses para me comer, né? E
complicado, porque o que você tinha? Você tinha um capital intelectual, que era o carro, né? A ferramenta, né? Era uma ferramenta de Sim. trabalho, né? E a força de vontade de trabalhar, de crescer. Acabou que, tipo assim, o nosso início, a nossa junção foi muito difícil. Tinha dia que a gente tinha dinheiro para poder ir até certa distância, muito difícil. Tinha dia que a gente comia pão com mortandela e tomava sodinha. Tinha dia que a gente tinha um dinheirinho para comer. No início, ou seja, muito difícil, porque não tinha dinheiro para fazer capital de giro. Um processo nossa venda, até mesmo iniciando eu e o Rondinelli, nós dois trabalhando junto por um tempo, né? Um bom tempo. Era o processo de vender e comprar. Eu ia até a sua empresa te oferecer um produto que seria embalagem, levava até a Suplastic, né? Que na época nós fomos trabalhar com a Suplastic, né? Para que eles fizessem para a gente. E ali a gente entregava esse produto para o cliente e voltava até a empresa, pagava a empresa e tirava o nosso lucro ali, mas não era lucro para poder gastar, era para poder capitalizar, para investir no negócio. Digamos, por muito tempo, fomos obrigados a pagar juros, porque você tinha que capitalizar. Sim. Né? Então, foi bem difícil, bem difícil. Quantos anos, Ronaldo, mais ou menos, digamos, de aperto de vacas magras? Aperto de vacas magras? Rapaz, eu diria para você que a gente começou a falar assim, tem condições de encher as latas, tem condição de garantir o aluguel, foi, para falar assim, o básico, né? Foram 2 anos pelo menos. Porque o processo da embalagem, ele é complexo. Você vai no cliente, na época era muito difícil, não tinha o que nós temos hoje de tecnologia aí para você endereçar uma arte e tudo mais. Então, assim, você ia no cliente, o cliente às vezes ele já estava comprando de um lugar, para você convencer o cliente era muito difícil. Você chegar vendendo uma ideia, as pessoas confiar em quem você é, Sim. né? É muito difícil. Então, fidelizar. Então, assim, você fazer uma venda, ter que produzir o produto. Então, para você falar que você ia naquele cliente, você ia voltar nele, pelo processo em si, desenvolvendo arte, desenvolvendo um trabalho, era em média 60 dias. E aí você ia até o cliente, no caso, né, o cliente te dava os pagamentos, ou seja, com 30 dias de prazo. Então, esse processo, para você ver a cor do dinheiro, alguma coisinha, levava em média 90 dias, 120 dias. E aí você tinha que se conter. Só que, ou seja, você, tipo assim, você enxergava, né? Você acaba enxergando ali que você não vai ficar dando murro em ponta de faca, Sim. né? Que, de certa forma, você tinha condições, no caso, falar, é um negócio que tem caminho. A gente, no caso, tinha alguns exemplos aqui já, na época do Wilson, já tinha começado aqui, o Wilson da Macprash, também é uma pessoa que aproveito aqui para poder agradecer, né? Devemos muito, muito favor, devemos a gratidão, né? Principalmente gratidão, né? A gente não pode esquecer. O Wilson nos ajudou muito, bastante. Foi também parceiro pro nosso por muito tempo, a gente comprando e revendendo dele. Nós começamos a produzir 10 anos após a nossa venda. Nós começamos a nossa empresa, inclusive hoje nós fizemos uma reunião de relançamento da nova logomarca, nós mudamos a logo, fazendo hoje 27 anos de empresa. Foi justamente numa segunda-feira que nós começamos, eu e o Rondinelli, nós nos encontramos para poder viajar. Gente, deixa eu mudar de câmera aqui. Vocês estão vendo o meu semblante aqui? Cara, que história! Eu tinha certeza. Uma baita de uma audiência. Espetacular audiência. E muitas mensagens. Deixa eu começar a ler algumas mensagens aqui que eu tenho também
que lembrar dos nossos anunciantes, dos nossos apoiadores, aqueles que confiam no nosso trabalho profissional, sério, imparcial, independente, e que ajudam a gente a fazer esse podcast, o podcast de esporte. Aliás, ok? Como diria Nelson Rubens, ok? Deixa eu atualizar mais uma vez aqui para que a gente tenha certeza. Gente, vamos retomar? Para você que está chegando agora, a gente está em mais uma edição do Podcafé Podcast. Estamos ao vivo, seguimos ao vivo novamente, porque tivemos um piquezinho de energia. Aí, ó, estamos ok. E a gente precisa retomar o nosso papo. Deixa eu só atualizar aqui. Deixa eu ver se chega alguma mensagem aqui recente aqui. Manda um salve aí, galera, para saber se áudio tá chegando belezinha, se a imagem também. Agora está. Chegou. Ronaldo, para você que chega agora, gente, nós estamos em mais uma edição do nosso já tradicional Podcafé Podcast. Nessa segunda-feira, 8h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ronaldo destrinchou no primeiro bloco, digamos assim, a parte mais complicada da história profissional, que foram os desafios iniciais de matar um leão por dia. Ele até disse que está sendo procurado pelo IBAMA por conta de tanto leão que já precisou matar. Aliás, leão também é uma figura que eu tenho certeza muito presente em outra faceta do Ronaldo, que assim como eu, cara, a gente tem algumas coincidências, né? A gente morou em São Paulo, em Santana, na Zona Norte, somos corintianos. Ronaldo foi ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Eu também fui. Então a gente tem algumas coisas que se entrelaçam nessas histórias todas, nesses anos todos que a gente se conhece. Andréia Silvério Souza, conhece? Conheço Andréia Silvério, prima da Ana Cristina. Andréia, Ronaldo é esposo da minha prima, trabalhador, gente fina, é merecedor. Aí tem mais uma outra mensagem bacana dela aqui, Ronaldo. Que maravilha! Com a vitória do Ronaldo, ele está empregando muitas famílias. Fico muito feliz por você. Te desejo muito sucesso, que Deus te proteja. Deus caminha sempre junto de você. Nossa Senhora cubra você e toda a sua família com seu manto protetor. Amém. Essa é a mensagem dela. E tem mais mensagem aqui, ó. Ela ainda, guerreiro, gente boa demais. Tem uma mensagem aqui engraçada, viu, Ronaldo? Roberto Iamar Brito. Lembra? Não me lembro. Há 30 anos atrás eu fiz uma mudança para o Ronaldo. E não esqueço que nós quebramos uma talha de barro e ele ficou muito bravo com a gente. KKKK, risada. Lembrou da história agora, não? Lembrei. Sensacional. Andréia Silvério. Tem mais mensagem dela aqui, que legal. A Andréia também está avisando pra gente aí se tá ok. Andréia, obrigado pelo carinho da audiência. Depois desse piquezinho de energia aí, confirma pra mim. Dá um joinha aqui nos comentários se o áudio tá beleza e se a imagem também tá beleza, ok? Obrigado a todos também que mandaram mensagens, que mandaram curtidas, muita gente mandando joinha. O programa tá bom demais. Antes da gente retomar com o Ronaldo, deixa eu fazer os nossos merchans. Afinal de contas, nós temos conta para pagar e nós precisamos prestigiar aqueles que nos ajudam a construir o nosso programa de hoje. Aliás, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias está comigo há 32 anos, quase que um casamento. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o nosso médico do coração, cardiologista clínico geral, faça o seu check-up, cuide da sua saúde, não deixe para depois. Vale a pena a gente se cuidar o quanto antes.
Deixa eu falar de Galvão Restaurante, self-service, comida, aquilo e aquele churrasco maravilhoso. Para você comer lá no restaurante, a turma do Galvão, o André, a Keila, Graciele, enfim, a equipe toda nota 1000 e também você pode pedir o seu Marmitex. Pedindo lá no Galvão Restaurante, sem dúvida, sempre o melhor almoço. Para você que, assim como eu, gosta de motoca, gosta de motocicleta, mas não gosta de randandandan daquela zoeira, gosta de curtir as estradas com responsabilidade, a gente tem o nosso motoclube Road 69, tá a fim de se filiar, tá a fim de curtir os eventos junto com a gente. Os eventos de motoclube são os eventos que resgatam ainda o que restou do bom e velho rock and roll, e é um evento que geralmente acontece com uma grade de cidades, sempre tem um circuito que a gente roda, e gente, não tem briga, não tem confusão, vale muito a pena. Deixa eu falar de Reniart Estamparia e confecção uniforme para o seu time de futebol, para a sua empresa, uniforme escolar, tudo que você pensa em confecção. Reniart Estamparia, Tibiu Barbershop, para você dar um trato no seu visual, no seu penteado, na sua barba, deixar impecável. Fale com o Thiago e com toda a equipe, vale muito a pena. TV Conecta, a TV por assinatura agora tem o streaming aqui em Três Pontas com uma excelente grade de canais. Aliás, a ConectaNet é a melhor internet, é a internet do Conexão Três Pontas. Vale a pena você conhecer. E assinando um plano ConectaNet, você tem acesso, tem direito à TV Conecta. Olha que maravilha! Deixa eu falar também do meu amigo, o Gustavo, que é responsável pela gestão AgroSoluções, consultoria em gestão de fazendas. Virá aqui também para participar de um podcast com a gente. Faz muito sucesso em tudo que faz. Marquete Pereira e Tardioli, advogados associados. Precisando, você tem uma equipe de advogados do mais alto nível, liderados, capitaneados pelo Dr. Leiner Marchetti, a quem eu mando mais uma vez um grande abraço e parabenizo por todo o sucesso de sempre. Cantina Mineira Restaurante, o restaurante da Denise. Deixa eu falar também da doutora Carla Bernardi, doutor Gabriel Fernandes Silva, que são nefrologistas, médicos que vieram para Três Pontas, trabalham na hemodiálise e também atendem em particular. Vale a pena você, assim como o Luiz Roberto, que cuida do seu coração, você fazer um check-up para cuidar dos seus rins. Imagem e áudio excelentes. Manda um alô para o Artêmio Santista, Artêmio Martins. Artêmio, obrigado, muito obrigado aí pela informação e obrigado também pelo carinho da sua audiência. E eu termino o nosso bloco de apoiadores falando da doutora Daniela Carvalho, que é endocrinologista competentíssima, longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais e terapias injetáveis. Marque o seu horário. Aquele tratamento revolucionário das canetas emagrecedoras, a doutora Dani tem, com a competência e com o acompanhamento que fazem toda diferença. De volta com o nosso programa para a gente continuar essa história de sucesso com o empresário Ronaldo Bernardes, que também vai falar sobre o amor pelos cães e o amor pelos cavalos. Tem mais mensagem chegando aqui, mais gente participando. Giovânia Rabelo, grande Ronaldo, de um coração enorme. Aliás, eu brinco, Ronaldo, que a Giovânia é uma das mulheres que eu mais amo na vida, com todo respeito, porque nos momentos mais difíceis que eu passei com problemas renais, quem sempre esteve de mãos abertas sempre foi ela. Nós também temos outra coisa em comum. Também tem. Agora, graças a Deus, ultimamente não, né? Mas, você também tem pedra nos rins? Sim, Meu Deus. Cálculo, já fiz vários procedimentos. Também. E a Giovana, igual você está falando aí, a Giovana, nós somos parceiros de trabalho. Eu te falei que trabalhei na prefeitura, né? Quando eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhei na área da saúde. O Dr. Luiz Roberto, trabalhamos juntos também. O Dr. Luiz Roberto foi meu chefe, né? Na época, né? Caramba, que bacana. Isso. Quantas histórias. Gente, o programa tá bom demais, tá excelente, mas agora eu quero, antes da gente falar de cachorro e de cavalo, eu quero falar da potência, do sucesso que é a Artivac.
que são as outras empresas, tudo que o Ronaldo tem mexido tem dado muito certo. E não é como a gente pôde acompanhar. Se você chegou agora, o programa vai ficar gravado, depois você rebobina aí a fita e vê a primeira parte do programa, que é excepcional. Ronaldo, para a gente falar do lado B, do lado bom da história, eu começo trazendo uma espécie de surpresa para você, que é um agradecimento. Hoje, quando eu fiz as postagens da divulgação do programa de hoje, minha filha Alanis me manda uma mensagem, ela muito tímida, ela fala assim para mim: pai, é o Ronaldo quem vai no programa hoje? Eu falei: por favor, fala para ele, até arrepia, fala para ele que eu gosto muito dele, que eu sou muito grata por todo o tempo que eu fiquei na Artvac, foi uma experiência fantástica e que ele é um cara sensacional, que eu tenho muita gratidão e saudade. Quem sabe um dia eu volte a trabalhar na Artvac, se os caminhos assim ajudarem. Alanis, isso é bacana, né, Ronaldo? A gratidão mostra... Conheço ela muito, desde pequenininha, né? Sim. Excelente profissional. Fala pra ela aí que se ela quiser voltar, as portas continuam abertas. Vai ficar imensamente feliz. E a gratidão, Ronaldo, agora não só em relação a ela, mas em relação a tantos outros funcionários, mostra que uma empresa, quando cresce, quando prospera, não é só porque ela sabe fazer bons negócios, é porque ela sabe lidar com gente, ela sabe tratar bem as pessoas, os colaboradores que fazem parte dessa história, os clientes que são a outra ponta. E eu lembro, misturando essa tua história, por exemplo, com a história do Moacir Supermercado. Sim. Você vê anos e anos do Moacir. Moacir, para quem não sabe, literalmente virou cinza num incêndio que teve, que perderam tudo. E a gente vê a potência que hoje graças ao trabalho da Dona Maria, que nos deixou recentemente, do Denilson e do Delson. O Dr. Dilson também faz parte, também é sócio, mas tem os negócios dele na Unimed. Mas os dois ali comandam com mão de ferro e, ao mesmo tempo, quem trabalha no Moacir só tem elogios. Fala, cara, é minha segunda casa. Eu tenho certeza que é assim também nas suas empresas, Ronaldo. Sim, as pessoas que trabalham conosco, né, na empresa, eu diria que nós temos a preocupação, né, de cuidar bem dos nossos funcionários. Eu diria que nosso funcionário hoje é o nosso maior patrimônio, nossos funcionários. Igual você falou, né, o fato de lidar com pessoas, tá? Ou seja, igual você falou, pela adoração pelos bichos, pelos animais, às vezes as pessoas até interpretam de uma forma diferente, que hoje é muito mais fácil, porque você gosta tanto, porque é mais fácil você lidar com os animais, com os cachorros, com os cavalos, do que lidar com pessoas. Mas nós temos pessoas muito boas mesmo. Assim, eu diria que se hoje nós estamos aqui é por conta do trabalho, tanto do que eu represento, tanto do que o meu sócio Rondinelli representa também, cuidando da parte fabril, do administrativo, e eu cuidando do comercial em si, entendeu? Mas assim, nós podemos dizer que nós conseguimos constituir uma equipe muito bem formada. Então, hoje uma empresa, para ser bem constituída, para iniciar hoje, apesar de ser hoje difícil você iniciar um negócio, né? Concorrência demais, mas sempre tem, para quem acorda disposto a fazer algo diferente, para quem quer vencer na vida, sempre tem uma porta que vai se abrir, né? Vai depender muito do esforço, mas eu diria que as pessoas que nós temos hoje é o nosso maior patrimônio. Ou seja, temos dificuldade de lidar assim, com as pessoas, com o que está acontecendo no atual cenário hoje, que eu diria que a gente tem enfrentado, ou seja, todo mundo tem reclamado, né, em si, isso eu diria que está virando a nível global, não é nem nacional. Lidar assim, ter pessoas, né, que se interessem e tudo mais. Estamos aí
ou seja, da equipe que nós temos, da equipe que nós formamos lá atrás, de quando nós iniciamos, acaba que nós entendendo que precisam aposentar e tudo mais, então tudo é um desafio. Então eu diria que não tem, igual você colocou aqui, não tem muito, vamos dizer assim, a parte boa. Eu costumo dizer que a parte boa é o que passou, não é nem a. Mas você não é otimista com as coisas que acontecem, com o sucesso? Somos, mas nós temos a preocupação de fazer com que a nossa empresa, fazendo 27 hoje, que ela consiga chegar a 37, a 47, a 57. Quantos funcionários hoje, Ronaldo? Hoje nós estamos, vamos dizer assim, nós temos 2 unidades aqui, né? Diria 3. Uma é específica para rótulo, mas é pequena. Hoje nós temos aqui a Artvac lá em cima, lá na próxima CP, né? Que era a matriz, né? Nós começamos ali, nós começamos a produzir, voltando lá atrás um pouquinho, para poder não perder o raciocínio. Nós ficamos 10 anos comprando e revendendo. Até mais tempo, né? Porque nós tínhamos uma parceria com o Wilson, nós tínhamos parceria com outras empresas. Nós começamos silcando embalagem, na época, né? Coisa de, vamos falar assim, coisa de gente doido, né? Acreditar que pudesse dar certo, né? Graças a Deus, deu certo. Ou seja, uma sacada que nós entendemos. Igual você perguntou sobre queijo, o queijo estava no caminho, né? Porque nós crescemos, consideramos o nosso crescimento, que nós iniciamos ali, o que nós fazemos hoje, produzir plástico, né? Juntamente com os nossos parceiros que nós adquirimos, que foi o setor de laticínios, né? Que ali nós entendemos qual que era o gargalo, qual que eram as dificuldades deles, quantidade grande, nós conseguimos, no processo de silkscreen, comprar o material sem impressão, a embalagem a vácuo de um fornecedor que hoje nem existe mais, silcar esse produto, entendeu? Então, assim, vendendo pequenas quantidades. Então, nós ficamos nesse processo, até mesmo interessante, era um processo de silkscreen, né? Que ficamos nesse processo por um período, até o ano de 2005, chegamos a ter, na época, quase que 100 funcionários na época, e precisamos demitir todo mundo, porque chegou num ponto que nós comprávamos produto por conta de mudança na questão dos tributos, ter que pagar IPI, passou a ficar inviável de quem nos fornecia. E aí nós tivemos, vamos falar assim, nosso negócio para poder dar sequência, nós tivemos que recomeçar procurando um outro parceiro para poder fazer o produto, entregando esse produto específico nosso, que é vamos falar, o nosso carro-chefe na época, que era as embalagens a vácuo, que hoje que é referência também, né? Continua sendo referência. Procurar parceiros que nos entregassem quantidade menor, mas quantidade menor, mas era a qualidade inferior. Então, que também abriu portas para que a gente pudesse vender quantidades maiores. Ou seja, isso foram parceiros que nós comprávamos. Degrau por degrau. São quantos funcionários hoje, Ronaldo? E voltando ao que você perguntou, hoje nós estamos mais ou menos com uns 1.310 funcionários. Nós temos uma outra unidade que é em Novo Horizonte, só que lá 1.310, mais ou menos 100 pessoas. Aqui está com as 1.200 e poucas. Posso atualizar, né? Mais de 1.200 famílias diretamente beneficiadas com aquele sonho lá atrás. Sim. Aquele voyage, aquele acerto feliz lá na loja 100 que quase fez você ser atropelado. A história do Voyage também é interessante, que a história do Voyage foi, ou seja, igual eu falei, o capital intelectual, ferramenta, né? O Voyage, nós ficamos, eu e o Rony Mello, eu comprei o Voyage, então
eu precisei, no caso, precisamos trocar por um carro melhor, porque o Voyage, tipo, precisava carregar mais, Sim. né? A gente carregava embalagem lá atrás, pulava um de um lado, outro do outro, para fechar a tampa e embalagem no colo, para levar até o cliente. É Então, assim assim, mesmo. a história do Voyage também é muito interessante, né? Que fiquei ali, vamos falar, uns 4 meses com esse Voyage, e que, por sua vez, depois de quase 20 anos, eu lembrava da placa, eu consegui resgatar esse Tá Voyage. brincando. É, compramos o Voyage para a empresa, restauramos o Voyage está lá hoje, lá, tipo assim, É uma é relíquia, uma tá lá relíquia, hoje. tá lá. Gente, o Ronaldo depois vai mandar foto pra mim desse Voyage que eu faço questão e vou publicar nas minhas redes sociais, viu, Ronaldo? Depois, por favor. Sim, Que, cara, que legal isso, cara. Bacana. Ó, tem mais mensagens aqui. O programa, normalmente a gente desenvolve ele para fazer numa hora. Quando a entrevista tá bombando, é boa demais, a gente já nem tem mais noção de tempo, cara, porque o negócio tá bom demais. Olha que mensagem bacana. Da Andréia, novamente. Obrigada, Ronaldo, pela ajuda que você me deu quando fiquei doente. Ronaldo me doou uma cadeira de rodas. Obrigado, Ronaldo. Cara, isso mexe demais comigo. Cara, isso é bacana demais. O Ronaldo tem um coração maior que ele. Muito obrigado, Ronaldo, diz Andréia. Flaviene Leme. Grande empresário. Ser humano incrível. Sabe quem é? se for a Flavienne que eu estou Flaviene Leme. lembrando, não lembro do sobrenome, mas eu conheço Flavienne, sim. Andréia, mais uma vez, tive muita ajuda do Ronaldo. Sou muito grata a ti, Ronaldo. E a Flaviene. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família linda que é a Artivac É a Embalagens. mesma Flavienne que eu tô lembrando. É, tô falando, gente. Quem passa por lá ou tá lá tem muita saudade, muita alegria de estar lá presente. Ronaldo, para a gente poder fechar o assunto empresarial, que, cara, foi bacana demais. No capítulo motivação aí, eu acho, vou até trocar a tela aqui. Eu sou muito fã, Ronaldo, mas muito fã desse cara aqui. De vez em quando eu coloco essa tela. Para mim, ele é um dos maiores palestrantes, incentivadores, gênios que a gente tem no país, que é simplesmente Mário Sérgio Cortella, Muito bom. filósofo. Ele é Respeito palestra. espetacular. Mas eu acho que ele perderia para essa história. Será? Eu acho que ele, apesar de toda a bagagem, meu respeito, minha reverência, continência a Mário Sérgio Cortella, essa história e o legal é que a impressão que me dá, Ronaldo, é que nesses anos todos, nesses 27 anos, você e o Rondinelli, vocês foram galgando, vocês foram subindo, foram progredindo, mas sem esquecer quem esteve lá atrás, sem esquecer quem teve ou tem importância. É uma relação de muita amizade, de muita saudade, de saudosismo, de cumplicidade. Até hoje a gente vê nos depoimentos, no que as pessoas falam. Para a gente poder fechar esse assunto e passar para o próximo, para onde caminha a Artvac e as empresas do Ronaldo e do Rondinelli? Vem muita novidade por aí? São várias perguntas numa só, tá? 1.300 famílias beneficiadas, assistidas. A ideia é crescer mais, ir para outras cidades, ramificar, trazer novos produtos. Para onde caminha? Caminha para o futuro próspero, né? Nós nunca deixamos de investir na empresa. Ou seja, nossos recursos sempre foram voltados para investimento. Nunca desviamos dinheiro para um bem comum em particular.
Nós não fazemos retirada da empresa desde o ano de 2007, né, quando precisamos lá atrás construir minha casa. Tenho lá um sítio onde você colocou aí, né, que eu crio meus cavalos, eu crio um gadinho. É onde, tipo assim, eu vou lá e espaireço, Sim. mas não é um negócio, né, em específico. O nosso foco é a, A empresa. a empresa, né, a indústria do plástico. Hoje eu diria para você que nosso futuro caminha para, para a modernização, ou seja, do produto em si. É, ou seja, nosso principal objetivo é poder atender nossos clientes desde até então. O nosso perfil sempre foi dar atenção para os clientes menores, podendo oferecer para eles o diferencial, que seria comprar a embalagem em menor quantidade, com maior qualidade. Então, assim, e acabou que isso, ou seja, foi o que nós iniciamos, igual você falou ali no caso, a gente não pode perder a essência lá de Sim. trás, né? E em deixar que o cliente Esse é pense um que, dos tipo assim, segredos. vocês cresceram, vocês não dão atenção para os menores. Não, de forma nenhuma. Hoje, todo mundo que quer começar seu negócio, nós temos ali o melhor que se tem a oferecer de uma empresa. Nós fazemos investimento constante em equipamentos, em tecnologia, ou seja, de ponta. Nós estamos com um problema sério no nosso município, igual você falou, não temos interesse, apesar da gente ter uma planta em Novo Horizonte desde o ano de 2012. Nós temos os investimentos voltados para lá, mas que na verdade é uma ramificação, né, de um produto que vem de lá para cá, para que a gente possa fazer os acabamentos aqui. Nossa maior concentração, vamos dizer assim, 90% da nossa operação, ela está aqui, né? Então nós não temos interesse em sair daqui, que seja, não cogitamos essa ideia, mesmo porque é, nós temos aqui apoio, né? Apoio da prefeitura em si. Nós temos lá fazer o agradecimento aqui ao nosso ex-prefeito Paulo Luiz, que nos ajudou, ou seja, nos cedendo uma área para que a gente pudesse crescer. Nós temos que agradecer aqui também o nosso prefeito Marcelo, né? O atual prefeito Luizinho, que sempre nos apoia, né? Tudo é uma troca, né? Sim. Tudo é uma troca, Sim. mas a gente tendo apoio é muito mais fácil. Então, no que se diz a projetos futuros, é otimizar cada vez mais o processo. Igual eu te falei, hoje nós estamos com um problema de escassez de mão de obra, né? Sim. E demanda de energia. Nosso município, igual você agora mesmo teve um pique de energia, esse pique de energia para nós é um prejuízo imenso. É, Ronaldo. Porque nós temos o plástico, para quem não entende, Travam máquinas. aproveitar aqui um pouquinho aqui para entender o que é, porque às vezes a pessoa fala Artvac, mas não sabe como que funciona, né? O plástico, ele funciona da seguinte forma: você tem um equipamento enorme, né? Nós temos equipamentos que equipara com um prédio de 3 andares, né? Que fabricam um produto, né? Que você coloca a matéria-prima, que é o granulado, né? Derivado do petróleo, que é o polietileno, o nylon, você coloca ali e você faz a extrusão, você transforma aquele produto em bobina, entendeu? Então, assim, esse setor em específico, a extrusão, ela não permite que tenha pico de energia, porque é sopro, é um balão, é vertical. Então, Entendi. quando você tem soprando aquele material, o produto soprando ali com ar e dá um pico de energia, você volta a estaca zero. E isso nos causa um prejuízo imenso, imenso. E não somente os picos de energia, a falta de energia em si. Então, Não perco o raciocínio. são limitações que nós temos, mas que não atrapalham no que nós temos de projeto para o futuro.
uma curiosidade agora de jornalista. Não seria uma solução por conta dessa quantidade de piques de energia que a gente tem em Três Pontas. Aliás, ali no Nova Três Pontas, que é onde eu moro, meu Deus. Enfim, CEMIG aí, vamos dar uma melhorada na qualidade do serviço prestado para a população mineira, porque está deixando a desejar. Ronaldo, não seria o caso de um gerador para evitar esses piques de energia, ou mesmo assim acaba sendo inevitável? É inevitável, porque nós temos geradores, mas na extrusão não se permite o tempo de você Substituição de um para o outro. substituir de um para o outro. É muito instantâneo. Já provoca o prejuízo. Gente, eu vou passar para outros dois assuntos bacanas no programa de hoje, que são bem linkados com o cara a cara que a gente vai fazer daqui a pouco com o Ronaldo, que é o lado pessoal de duas paixões que o Ronaldo tem. Na verdade, tem três paixões, e uma que ele tem, que eu tenho também, que a gente vai evitar de ficar falando, porque a gente tem um programa de esporte para falar disso, mas assim, nem tudo são flores, né? O Ronaldo, tão bem sucedido, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, torce para o mesmo time que eu, que é o Corinthians, que não dá para a gente ficar falando que a gente está sofrendo muito, muito, muito. Mas, Ronaldo, fala para mim primeiro, vou deixar os cães por último, primeiro de como surgiu a história tua com os cavalos. A história dos cavalos, né? Desde menino, né? Eu tinha um tio que ele tomava conta de fazenda, de sítios, inclusive, na época eu lembro, que quando eu montei no primeiro cavalo, ele trabalhou pro Sérgio Reis, a fazenda do Sérgio Reis. É mesmo cantor? E eu lembro de eu montar pela primeira vez num cavalo, né, que eu era menino assim, né, tinha jovem e adolescente, com 13, 14 anos, e o cavalo, eu saí no cavalo, cavalo muito manso, né, saí um cavalo sozinho, não tinha apertado a sela direito, e eu fui parar debaixo da barriga do cavalo, porque a sela rodou comigo. Então, comecei por aí, né, a paixão, né. Só que, assim, nunca tinha condições de ter um cavalo, sempre, assim, quando andava era muito difícil, não tinha acesso, né. E quando, no caso, adquiria esse sítio meu lá, ali no Corpo do Ouro, eu comprei uma égua, né? Achei até interessante, porque a gente como enxerga, sempre enxerga o empreendedorismo, né? E na época eu saí, não perguntei para ninguém, falei, vou olhar um cavalo registrado para mim comprar, um manga larga machador. E eu achei num Aras, né? Em Atibaia, como a gente tem cliente lá. Fui até lá e andando num cavalo, eu perguntei, que eu fiquei na escolha entre um cavalo e uma égua. E aí eu perguntei para o proprietário do Aras, se fosse ele no meu lugar, o que ele escolheria, porque eu não conhecia nada disso, né? Ele falou, se eu fosse você, eu escolheria uma égua. Eu falei, mas por que uma égua? Não, porque uma égua, ela vai deixar você andar nela, ela vai te dar o prazer de você andar nela, e todo ano ela vai te dar um potro. Eu falei, oportunidade de negócio, né? Só que aí, assim, comecei, né, com essa ideia, fiz investimento em animais, mas acabou virando um hobby, porque eu não tenho tempo para mexer com isso. Não tenho tempo de entrar nesse negócio. Hoje você tem quantos cavalos? Hoje eu diminuí bastante, mas ainda tenho uns 15. Eu tenho parceria com o Bruno Cabral em alguns animais, à parte, né? São animais de ponta que a gente cria junto, né? E participa de competições, de tudo, Ronaldo? Eu parei de participar. Eu tenho animais que participam de competição, mas o Bruno acompanha.
levar os animais nossos para a competição. Hoje eu tenho os animais de sela, né, que são os que ficam lá, e tenho, na verdade, eu tenho duas éguas de renomadas, né, que nós temos juntos e nós tiramos cria dela, vendemos embrião, vendemos outros que nós divertimos. Que bacana. E os cães? Desde moleque também? Muito É, ligado, os assim como eu, cães, apaixonado pelos cães? os cães é desde moleque mesmo, né? Desde moleque o relacionamento com cães, desde criança, dos vira-lata em casa, pai, mãe, e o amor pelo fila com 14 anos, né? Meu pai me deu, na época, 14 anos, meu pai me deu um fila preto. Eu tenho filas preto hoje, né? Tenho paixão por fila preto. Gosto, não somente dos pretos, né? Mas gosto por conta de resgatar, né? O fato de eu ter tido um Sim, fila preto, ter sim, mas... aquela... Inclusive tenho, né? Um preto que chama o mesmo nome do que eu tinha antes. Esse nome eu escolhi em especial para ele, porque desde de filhote, ele é cria minha, né? Desde filhote ele já era mau. E o fila que eu tinha com 14 anos, ele era um cachorro muito dócil. Eu diria que a paixão pelo fila, porque quando eu era criança, né? Menino, né? Minha mãe me batia e ele protegia. Ele queria pegar minha mãe de tudo quanto é jeito. Ele quebrava o vidro para poder, tentava arrombar a porta para pegar minha mãe. Então, ou seja, Um parceiro um fiel leal, escudeiro, um um fiel fiel escudeiro. escudeiro, né? O fila, né? E Então, hoje tem quantos filas? aí eu tenho 17 17 filas. fila. E revende? Não, Não, não. eu dou de presente. Eu crio. Mas não fica caro. Na verdade, a questão do ficar caro, você cria alternativas, né? Eu fabrico a ração dos meus cachorros. Então, o custo da minha ração é muito baixo. Assim como fabrico dos cavalos também. Caramba, olha isso, É, um visionário. Ronaldo, tem uma mensagem aqui muito bacana de um cara também que é muito bacana, que é o Alan. O Alan Pires, ele conseguiu agora recentemente, está lutando, batalhando muito para conseguir aprovação da associação, conseguiu recentemente na Câmara, e diz o seguinte: Roger, por favor, gostaria de saber do Ronaldo se a empresa, por conta de todo o amor que ele tem nos cães, e todo mundo saber disso, se tem algum projeto de ajuda social para a causa animal. Se a associação Amigos de Patas, que nós criamos, se teria possibilidade de fazer alguma parceria com a empresa, se a empresa também tem essa preocupação. essa preocupação a gente tem sim, tá? Na verdade, eu não envolvo isso no assunto profissional em si, tratando-se diretamente da empresa, Sim, mas das pessoas, das associações que me procuram, eu estou sempre disposto a ajudar. bacana. Alan, então aí, ó, fatalmente tenho certeza, por conta de todo o perfil do Ronaldo, fatalmente também vai, na medida do possível, te ajudar de alguma forma. Vamos agora para o cara a cara, que é a parte mais esperada do programa. Deixa eu mudar a tela aqui, que é um momento de mais descontração desse programa. Ronaldo é da minha geração, da mesma época que eu. Praticamente temos 4 anos de diferença só. Embora eu pareça muito mais velho que o Ronaldo. Ronaldo, você lembra da Marília Gabi Gabriela, né? Que fazia o cara a cara? A entrevistadora dos cabelos cacheados. Pois é, esse quadro é uma homenagem ao cara a cara da Gabi. E eu tenho sempre aqui, gente, olha que gracinha, isso aqui é uma relíquia. Isso aqui é a caneca do programa do José Eugênio Soares, o maior entrevistador que esse país já teve. O cara a cara da Gabi perguntava coisas aleatórias para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor o entrevistado e perguntas que ninguém normalmente faz. Essas perguntas que eu fiz para o Ronaldo, tenho certeza que grande parte delas o Ronaldo já deve ter ouvido de outro entrevistador, de uma outra oportunidade, outra entrevista, enfim.
Mas essas do cara a cara, acredito que não. Tá preparado, Ronaldo? Sim, Montanha ou praia? praia. Por quê? Eu morei na praia, morei, igual eu te falei, né? Meus pais aventureiros, né? Morei na Praia Grande, Praia Grande. Praia Grande, litoral Santos ali, Sim, cidade de Praia Grande. sim. Morei, em Santos, então assim, praia. Praia. Quando o Ronaldo não está em Três Pontas, um destino que ele costumeiramente gosta de ir, pensa em ir, é Para minha roça, ficar com os meus animais, a menos que você esteja querendo dizer quando eu viajo. isso. E uma viagem, um destino que você gosta de repetir? Por exemplo, eu, viciado em Tiradentes. Você, por exemplo. Hoje, apesar de eu viajar muito pouco, né, eu não tenho assim um destino certo que diga assim, você gosta de estar indo para aquele local, mas eu gosto muito de estar indo em São Paulo. Apesar das pessoas falarem, mas que loucura! Mas eu gosto de, eu e minha esposa, eu gosto de, no caso, tá indo aproveitar às vezes o trabalho, levo ela, depois a gente passeia e tudo mais. Final de semana, no caso, não isso é muito de vez em quando. A gente vai e sai, ela gosta de ir em shopping, e aí eu gosto, tipo, até mais mesmo, até de satisfazer os gostos dela, né? Então, eu diria que Shopping lá em está São indo em Paulo é uma São Paulo. maravilha. É muito, Meu Deus, muito que bom. delícia, Restaurantes, cara. eu gosto muito dos restaurantes. Eu gosto muito de comer, né? Sou do É, signo de touro, né? a Então, gastronomia em São Paulo não tem é como, fascinante. não Eu tem estava como. vendo uma página no Instagram, Ronaldo, dos mais tradicionais restaurantes de São Paulo. E aí eles listaram, inclusive, os 10 mais antigos. Ali na região do Bexiga, que tem muitas pizzas, enfim, tem Sim, muitas casas de massa. Meu Deus, São Paulo, a Pauliceia Desvairada é sensacional. fantástica, sensacional. Ronaldo já teve algum período de gostar de ler algum livro que tenha marcado a história do Ronaldo? Eu tenho, assim, eu tinha o hábito de ler quando eu morei em Novo Horizonte, quando nós adquirimos a empresa lá, a Norpar, eu fiquei lá por 3 anos. Então, acaba que, no caso, por esse período, eu praticamente morava sozinho, a Tainá teve lá morando comigo no período de faculdade, e aí, tipo assim, tinha o tempo mais disponível para poder estar lendo. Eu gosto de ler, mas hoje eu diria que eu não tenho tanta paciência mais. Não é nem questão de paciência. Hoje a internet, Sim. as informações, questão de você mudar poder mudar, a opção de mudar de uma reportagem para outra, De um tema um para tema outro. para outro, né? Isso acabou, no caso, me deixando um pouco distante da leitura de um livro, mas eu leio sobre informações, sobre dia a dia. Gosta de livro de autoajuda, Ronaldo? Já teve uma época de ler? Já tive, li vários livros, inclusive você vai lembrar que você escreveu um livro, que eu li esse livro, Destinos Caramba! Cruzados. Lembra dos Destinos Cruzados? Meu Deus! Parem as máquinas! Gente do céu! Me pegou de calça curta. Ronaldo lembra o. Cara, você lembra o nome do livro que eu escrevi? Destinos Cruzados, a história de um amor superando o ódio. Meu Deus, cara. Obrigado. Que É, presente. Que coisa bacana, gente. Preciso escrever o meu segundo livro, cara. Que maravilha. E música, Ronaldo? Ronaldo gosta de que estilo musical? eu gosto de música, você vai falar, eu gosto de um rock nacional, Bom, hein? eu gosto de um. Eu sou um pouco eclético, mas. Assim, sou um pouco eclético, mas sou bem crítico no que se diz ao que nós estamos ouvindo hoje. Nossa qualidade de música piorou bastante. Muito. Muito. Gosto muito de um rock internacional, gosto
de músicas internacionais. Gosto de um sertanejo raiz. Opa! Tenho umas preferências de dupla. Vitor e Léo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó. Essa turma aí me pega fácil. Mais pra trás um pouquinho também, não? Por exemplo, alguém que eu amo e pouca gente... Ai... Muito bom. Milionários é Rico. Gente, Roger Campos, o roqueiro, ama Milionários é Rico. É bom, hein? Muito. Tem vários, né? Espetacular. Ronaldo disse que é de Touro e que ama gastronomia. Qual o prato preferido? Churrasco, carne assada. Qual o ponto da carne? Gosto ao ponto pra mal. Pra mal passado. Mas o Ronaldo, que gosta de um bom prato, sabe preparar algumas coisas na cozinha, Ronaldo? Sou muito bom no churrasco. É mesmo, cara? Muito bom no churrasco. Na cozinha eu arranho alguma coisa, né? Porque vivi muito tempo sozinho. Então aprende, né? Aprendi bastante coisa. Mas a minha especialidade é o churrasco. Também sei, eu gosto de preparar um prato, que é um chancliche, né? Vou postar no meu status do WhatsApp fazendo um chancliche, ou para mandar para o WhatsApp, o que seja, no Facebook. A receita, na verdade, é uma terapia que você vai ali. Eu gosto de tomar uma cervejinha para descontrair. Você vai tomando a cervejinha e vai preparando. É servida com pão sírio, sim, creme muito bem gostoso, né? Assim, não tem quem, é difícil quem não goste, né? Então é a minha especialidade. O que faz o Ronaldo, não o empresário, o Ronaldo cidadão, aí pode ser o pai de família, pode ser o avô, pode ser o criador de bichos, pode ser também um empresário. O que tira o Ronaldo do sério? O que tira eu do sério? Nossa, pergunta difícil você fez. É muito difícil me tirar eu do sério. Mas o que me tira do sério é me desagradar muito. Pessoa que me desagradar demais me tira do sério. Assim, eu tenho muito, vamos falar assim, muito equilíbrio, né, para com as pessoas, mas o que me tira do sério é o desrespeito, né? O desafiar, o desafiar. Então, assim, são coisas que me tiram do sério. Mas eu diria que é muito difícil acontecer. Um arrependimento. Um arrependimento? Sim. Nada. Não voltaria atrás em nada? Nada. Um sonho. Um sonho? Meu sonho é ver meus filhos à frente dos negócios e meu neto. E já estão se encaminhando para isso, Ronaldo? Sim, tanto os meus quanto o do Rondinelli. E eu sei que essa é uma pergunta que geralmente emociona bastante o Ronaldo. Aliás, as duas próximas. Qual a importância da família na vida do Ronaldo? E aí a família, eu falo dos seus parentes, das pessoas que te ajudaram e também da esposa. Família, o nome já fala, né? Família, né? Eu acho que é o nosso maior patrimônio, né? É muito importante a família. É muito importante a essência de onde você veio. É muito importante você não perder a essência, né, de onde você veio. É muito importante você cuidar bem da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos parentes que necessitam da sua ajuda, né? Que não têm condições.
É muito importante você estender a mão para os teus familiares, sim. E eu diria que família, para mim, eu vou falar uma coisa que, tipo assim, você vai falar, como assim, Ronaldo? Família, para mim, é muito importante, mas é muito importante andar atrelado junto ao meu trabalho. Porque se eu não tiver o meu ganha-pão, eu não vou conseguir Estender a mão para a família. para a família, eu não vou conseguir oferecer, até mesmo nem tanto às vezes, pode ser que uma dificuldade, assim como já passei com a história da minha filha, é, da Tainá, eu lembro muito da Tainá, porque da Tainá Sim, novinha, né? O Kevin já pegou uma outra fase da sim. vida, né? O Lorenzo também, né? Então, assim, é muito importante você, no caso, poder ali ter condições de cuidar bem da sua família, né? Eu diria que a responsabilidade minha, ela é muito preocupante, porque você, de certa forma, a gente quer blindar a família da Sim. gente. E os parentes, igual você falou da família, de onde a gente vem, de onde a gente veio, das origens e tudo mais, na medida do possível, você ajuda um, ajuda o outro, ajuda quem realmente precisa de ser Perfeito. ajudado. Olhando para essa câmera aqui que está de frente para você, Ronaldo, Sim, imagina que quem está colado nessa câmera aqui é a Ana Cristina. sim. Olhando para ela, que mensagem que o teu coração poderia dizer a ela publicamente? É, eu poderia dizer, se ela estivesse olhando agora, se estiver olhando nos meus olhos, né, que eu amo ela, né, amo muito, muito. Eu cuido dela e enquanto eu estiver aqui, eu vou cuidar dela até o fim. Isso. Quem é Deus na vida do Ronaldo? Vixe, mano. Rapaz. Arrepio. Eu falei que essa Nessa, emociona nessa, demais. nessa. Rapaz, se não fosse Deus, eu não estava aqui. Porque quando eu pensei, como eu falei na época, em até mesmo em cometer um suicídio e tudo mais, e ainda que muito com a ajuda da minha esposa, que sempre foi muito católica, né, de rezar mesmo, terço e tudo mais, nós temos esse costume desde o início da pandemia, nos primeiros dias da pandemia, nós temos o hábito de rezar o terço da Divina Misericórdia todos os dias. Inclusive, fazia muitos anos que a gente não ia, nós tivemos lá na sexta-feira, passamos o dia na Canção Nova, sou católico, né? Canção nova, hein? Um dia muito maravilhoso, um dia muito bom. Então, assim, Deus, ou seja, eu me lembro que eu ia à missa e naquele desespero, naquela situação de pedir, né, que a gente tem que agradecer a Sim. Deus, mas a gente tem o direito, ele nos permite a Sim. gente pedir para, Sim. né? E eu lembro de eu fervorosamente pedir para que ele mudasse minha vida. E mudou. Eu tenho que contar uma passagem também que é muito importante, que no ano de 2011 a gente já tinha empresa, a empresa nossa era uma empresa pequena, nós tínhamos 30 e poucos funcionários, a sede era ali no Chico Mineiro, nós tínhamos ali ao lado, ali onde nós temos hoje a unidade ali que fabrica a matriz da impressão, funcionava ali, e eu lembro de eu descendo, eu gosto de acordar cedo, às vezes, para poder fazer exercício e tudo mais, eu correndo, e eu lembro de eu descer ali a avenida ali, eu encontrei com um ex-funcionário da prefeitura, que
trabalhou comigo, aposentado. Eu perguntei para ele se ele estava indo se ele estava indo no trevo pegar carona. E ele me respondeu que ele estava indo no monte orar, evangélico. E passado alguns anos, eu perguntei para ele se ele lembrava desse dia, ele não se recordou. Mas eu fiz ele recordar e tal. E eu lembro que ele perguntou se eu ainda trabalhava na loja 100. Eu falei, não, faz alguns anos que eu trabalho ali, mexo ali e tal. A empresa assim, a empresa nem era 2000, e a empresa veio se destacar não há tanto tempo, né? E aí eu lembro que ele falou, que bom, Ronaldo, parabéns e tal. Tô indo lá no monte, você quer que eu peça alguma coisa para você? Aí eu falei para ele, não, Sodário, o senhor não precisa pedir nada para mim, mas se o senhor quiser pedir, pede para Deus ajudar que a nossa empresa possa crescer, para que a gente tenha condições de dar emprego para tantas pessoas que me procuram todos os dias. Aí ele virou para mim e falou assim, Ronaldo, eu não preciso pedir. Ele acabou de te escutar. E ali foi a transformação. Caramba. Ali foi a transformação e graças a Deus hoje estamos aí. Igual você perguntou, os projetos para o futuro. Nós somos empreendedores, nós somos trabalhadores, nós temos, assim, considero que Deus continue nos dando bastante saúde, para a gente continue trabalhando bastante, dando condições para diversas famílias que dependem de nós, direta e indiretamente. Então esse é o legado que nós queremos deixar. Nós queremos deixar um legado que, passado alguns anos, nós não estaremos mais aqui, seja a minha geração, minha geração do Rondinelli e de mais pessoas que lembrem da Artvac, né, como uma empresa que, de certa forma, teve a sua representatividade, assim como teve também, e que teve um fim não tão legal, mas não é isso que nós queremos, nós trabalhamos de uma forma diferente, como a usina Boa Vista representou para Três Pontos. Sim, então, verdade. É isso. Esse é o nosso propósito. Normalmente, depois que eu pergunto de Deus, eu já encerro o programa com a última pergunta, mas me voltou só mais uma aqui, que eu também não posso deixar de perguntar. Da mesma forma, como se ele estivesse aqui nessa câmera olhando frente a frente para você, que mensagem que você mandaria para o Rondinelli? O Rondinelli, mensagem que, se não fosse ele, né, nós não estaríamos aqui. Ele é um cara muito inteligente, um cara muito sério, um cara muito profissional, muito trabalhador, muito bom de coração. Apesar dele ser bastante tímido, tem a cara feia, mas igual ele mesmo diz, a cara é feia, mas o coração é muito bonito, entendeu? É verdade. É essa a mensagem que eu deixo para ele. Ter estado no Pod Café Podcast foi? Foi ótimo. Foi legal. Eu imaginei que fosse tenso, né? Porque, igual eu te falei, né? Querendo ou não, eu tenho o meu lado tímido, né? Mas foi legal, foi bom. Muito bom. Ronaldo, primeiro, muitíssimo obrigado por ter abrilhantado a nossa segunda-feira com essa história, por ter aceitado humildemente dividir a sua história pessoal e profissional com milhares de pessoas. E o programa, como eu falei lá no começo, gente, ele daqui a pouco fica na versão gravada, a gente joga em todas as redes sociais, vai pro YouTube, aproveita e ative o sininho, metralha o joinha lá para você receber as notificações, e depois ainda tem os recortes dos melhores momentos, alguns dos melhores momentos do programa de hoje. Ronaldo, muitíssimo obrigado, parabéns pela história de sucesso sua, do Rondinelli, de todos que ajudaram, tantos colaboradores também, porque vocês não fizeram sozinho, tanta gente que apostou, que acreditou, como o Wilson, enfim. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês e principalmente que você continue abrindo esse coração, assim como o Rondinelli. Mas eu falo o seu porque também tem a questão dos cavalos e dos cães, mas que vocês continuem garantindo
o sustento a milhares, não vai chegar a milhares, milhares sim, 1.000 e poucas já, a mais de 1.200 famílias. Talvez você, dentro da humildade que mantém, não consiga enxergar o tamanho do bem que isso representa para tanta gente. Milhares de famílias poderem dormir sabendo que no dia seguinte vai ter o pão e vai ter o leite, isso é algo fantástico. É uma responsabilidade. E uma responsabilidade muito absurda. Sim. Muito obrigado, muito sucesso. Sucesso também com seu time do coração. Mas assim, sucesso com o time do coração, mas hoje eu aproveito para deixar um recado pro Santista, né? Saudações corintianas, mesmo o Corinthians perdendo, mas o Santos. Mas o Santos tomou 6 e lembrou do eterno 7-1. Gente, na próxima semana nós teremos mais uma edição do Podcafé Podcast, porém amanhã às 19 horas nós teremos uma edição especial, tá? Fora do normal, é toda segunda-feira. Mas amanhã a gente vai ter uma entrevista de ocasião. Ocasião, gente, para quem não é jornalista, existem matérias frias e matérias quentes. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Por exemplo, a entrevista do Ronaldo é um perfil de entrevista fria. O que isso quer dizer? Poderia fazer hoje, poderia fazer segunda que vem, poderia fazer na outra segunda, que não perde a vitalidade, não tem prazo de validade. Isso é uma matéria fria. A matéria quente é aquela que acontece alguma coisa. Por exemplo, o Peter vai fazer de quarta até o final de semana uma quermesse, um grande evento na cidade. E, logicamente, eu tenho que falar disso antes do evento. Não adianta eu chegar com ele aqui e falar assim, aconteceu há um tempo atrás um evento, então a gente está aqui para divulgar. Impossível, já aconteceu o evento. Isso é matéria quente. É aquela que está fervendo, que tem um prazo de validade. Então tem um evento do Peter na Praça da Igreja, que faz um trabalho social fantástico através do Fé com Obras, resgatando muitas pessoas que muitas vezes a maioria dos olhares não conseguem enxergar. E tem uma coisa bacana, Ronaldo, que pouca gente sabe, e eu nem fico falando isso. O Fé com Obras é um trabalho belíssimo do Peter e da esposa dele também. E também tem aqui em Três Pontas a Pastoral da Sobriedade. Que hoje, se eu não me engano, é o Marcelo que comanda, que coordena a Pastoral da Sobriedade em Três Pontas. E fomos 3 pessoas lá no Rio de Janeiro fazer o curso para trazermos essa pastoral para cá, que deu início a muita coisa. E aí o Marcelo, que hoje toca, era um deles, o Norian era outro e eu, o terceiro. Então a gente tem muito orgulho de ter trazido a pastoral para cá, que também ajuda as pessoas que são marginalizadas, vítimas do vício do álcool, do vício das drogas, enfim, e o Peter fazendo um trabalho fantástico. Amanhã, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado com o Peter. Obrigado pelo carinho da sua audiência, foi fantástico. Obrigado a todas as mensagens. Amanhã a gente tem um encontro. Deus abençoe. Claro, aquela mensagem que eu falo sempre. Chega mais perto, vem cá. Deixa eu mudar a câmera aqui para você falar comigo mais rapidinho. Tá a fim de vencer na vida? 2 receitas simples. Aliás, eu estou aqui diante de alguém que pode credibilizar, avaliar, rechaçar ou não. 2 coisas fundamentais. A primeira, acreditar no seu potencial. Você, como imagem e semelhança do próprio Cristo, sendo filho dele, ele te deu dons. Mas você precisa tirar o bumbum do sofá, desacomodar, descruzar o braço. Porque do céu só cai chuva. Milagre mesmo, para ele acontecer, o primeiro passo é você fazer por onde o milagre acontecer. Correr atrás dos seus sonhos, como o Ronaldo nunca cansou de correr. E o principal, acreditar que a gente tem lá em cima um Senhor e Salvador, Príncipe da Paz, Emanuel, o enviado, Rei dos Reis e o leão da tribo de Judá. Por isso que eu falei que o Ronaldo brincou dizendo que mata um leão por dia, que o Ibama está à procura dele, que ele tem uma ligação forte com o leão, mas também é uma ligação forte com o leão da tribo de Judá. Sim. Que você tenha muita fé em Deus e corra atrás dos seus sonhos. Aí você vence. Aí depois você vem aqui no Podcafé Podcast contar a sua história. Grande abraço, fique com Deus. Imenso prazer ter recebido o Ronaldo no programa, que realmente foi fantástico. Tchau!